O conglomerado estelar Aurora do Mundo Cintilante era uma área completamente controlada pelo exército. Foi também a primeira estação depois de entrar no Mundo Cintilante. À medida que as frotas de inúmeras organizações se aglomeravam, este conglomerado estelar tornou-se incontáveis vezes mais barulhento, gradualmente transformando este lugar em parte da sociedade galáctica. Havia lucro a ser encontrado em todos os lugares no mundo cintilante neste momento, todos os conglomerados estelares tinham exigências que não foram atendidas. As organizações externas tiveram principalmente que escolher onde pisar. As estações de trânsito nas entradas do campo estelar continham enormes lucros. Muitas organizações e residentes galácticos se espalharam e foram direto para as estações de trânsito assim que entraram no campo estelar, enquanto mais organizações foram de outras maneiras para os outros conglomerados estelares para procurar oportunidades. Entre eles, a Civilização Modo foi uma das organizações que se dirigira para os mais famosos conglomerados estelares. Seu objetivo era desenvolver os territórios da terceira e quarta fase. O raciocínio era simples: quanto mais longe os conglomerados estelares estavam, menos eles tinham sido desenvolvidos, o que significava que não só haveria mais buracos para preencher nas várias indústrias, mas o controle da dinastia também não seria tão forte em comparação com os conglomerados estelares próximos. E isso era extremamente importante para as civilizações de nível superconglomerado estelar. As civilizações de nível superconglomerado estelar sabiam muito bem que a dinastia definitivamente não as deixaria desenvolver confortavelmente. Portanto, quase todas as civilizações de nível superconglomerado estelar desistiram dos territórios da primeira e segunda fase. Mesmo uma pessoa comum poderia ver que os poucos conglomerados estelares que estavam prestes a ser explorados na quarta fase se tornariam etapas cruciais de competição para as organizações externas. Dentro da sala de comando da nave principal, um homem alto estava diante do posto de comando, olhando para o mapa estelar. Seu rosto emitia uma vibração fria e dura, e sua expressão era solene. Ele era Rodk, general sênior da Civilização Modo, atualmente comandante da Frota de Expedição. Frota de Expedição era o nome desta frota, uma nova frota que a Civilização Modo havia construído apenas para o mundo cintilante. Eles reuniram um grande número de elites, entre as quais Rodk estava acima de todos e assumiu a responsabilidade de comandar esta frota crucial. Claramente, os altos escalões da Civilização Modo tinham grandes esperanças para ele. Um membro da raça Modo que estava usando um uniforme oficial do governo perguntou: comandante, quanto tempo até cruzarmos as áreas da primeira e segunda fase? Este homem era um oficial sênior da Civilização Modo. Seu nome era Lagos quando traduzido para a linguagem universal. Foi-lhe dado o cargo de inspetor da frota de expedição, responsável pelo monitoramento de Rodk. Lagos não tinha muito poder em suas mãos, então ele não podia interferir com Rodk em circunstâncias normais. Seu principal trabalho era relatar a situação aos altos escalões, bem como contatar a fortaleza temporária que a Civilização Modo havia construído no anel estelar despedaçado. Ele também gerenciava os recursos e a mão de obra. Ouvindo a pergunta do inspetor, Rodk olhou para o conglomerado estelar e respondeu sem virar a cabeça. O tempo gasto na primeira e segunda fase foi o mais longo. A dinastia Carmesim e seus aliados já haviam construído conjuntos completos de portais de longa distância há muito tempo. Viajar se tornou muito conveniente, por isso deve levar apenas cerca de 17 dias para chegar ao território da terceira fase. A maior parte do tempo será gasto na área entre os portais estelares. Em seguida, Rodk olhou e acrescentou: na verdade, a rota mais rápida é através de Garu. O território do exército Black Star está conectado em uma linha pelos portais estelares, então o transporte lá é ainda mais fácil. Mas, como você sabe, o risco disso é muito alto, então não temos escolha a não ser fazer um desvio. Bem, só posso dizer que isso é karma, disse Lagos com resignação. A Civilização Modo sabia muito bem que eles já tinham insultado a dinastia por causa do que aconteceu com a raça Kundi, então eles sabiam claramente que a dinastia iria alvejá-los no mundo cintilante. A melhor rota para os conglomerados estelares foi através do território do exército Black Star, mas Rodk não se atreveu a chegar perto do conglomerado estelar Garu, então eles só podiam tomar outra rota que não fosse tão popular e conveniente. Lagos balançou a cabeça e disse: a dinastia pode enviar pessoas para nos atacar. Fique atento.
Eu sei. Os militares nos equiparam com uma força defensiva tão forte por causa disso. Há muitas frotas armadas e supers de alto rank. O tamanho da frota de expedição é suficiente até mesmo para participar de uma guerra galáctica. Você está certo. Mas a dinastia definitivamente não enviará seu exército oficial para nos atacar no mundo cintilante. Mesmo que alguém venha atrás de nós, definitivamente será o aliado da dinastia, disse Lagos. Rodk franziu a testa. Inimigos usuais não são um problema, mas um rank transcendente seria muito difícil de lidar. Não tem que se preocupar com isso. Os altos escalões já fizeram acordos privados com alguns ranks transcendentes para nos ajudar. Lagos sorriu com confiança. Quem são eles? Rodk, no entanto, não ficou surpreso. Civilizações de nível superconglomerado estelar fazendo acordos de curto prazo com ranks transcendente não era novidade. Esta também foi uma forma de negócio para alguns ranks transcendente. Dado o quão importante era o mundo cintilante, era impossível para a civilização de nível conglomerado estelar não fazer nenhum preparativo. Todos eles trouxeram toneladas de recursos para contratar combatentes de alto nível, o que fez alguns ranks transcendentes ganharem bastante fortuna. Muitos deles também aceitaram contratos de múltiplas civilizações ao mesmo tempo. Aqueles povos do mercado negro galáctico com a besta ancestral e mestre secreto na liderança, bem como alguns ranks transcendentes neutros. Alguns dos ranks transcendentes da Federação e da Igreja também fizeram acordos conosco em particular. Eles provavelmente receberam ordens de seus líderes para nos usar para atrair a atenção da dinastia. Lagos não podia deixar de zombar. As intenções da Federação e da Igreja eram tão claras como o dia, mas as civilizações de nível superconglomerado estelar não se importavam de serem usadas, pois também se beneficiariam temporariamente dela. Mesmo que tenhamos aliados, isso só nos ajudará quando passarmos pelos territórios da primeira e segunda fase. Estou preocupado que a dinastia possa atacar antes disso, disse Rodk com uma voz profunda. Afinal, a maioria das organizações estão tomando a rota do exército Black Star. Não há muitos aliados que estão tomando um desvio como nós. Um dos contratados ranks transcendente está vindo atrás de nós apenas para nos proteger. Os altos escalões o convenceram a fazer um desvio. Quem? O rank transcendente neutro da borda do buraco negro, Garose, alcunhado de líder dos Colossos. Aquele invocador. Eu ouvi falar dele. Rodk operou o mapa estelar por um tempo, marcando a localização da frota de Garose, que não estava muito atrás da frota de expedição. Isso fez com que ele se sentisse menos preocupado. Dessa forma, não teremos que nos preocupar com alguém nos atacando, disse Rodk friamente. Com nossas forças armadas, enquanto a dinastia se atrever a enviar alguém aqui, eles verão que eles podem não ser o lado mais forte. Neste momento, chegou um pedido de comunicação. Era de um dos 3 reis da civilização Modo. Os dois imediatamente endireitaram as costas e mostraram expressões sérias. Eles então aceitaram o pedido de comunicação, e as pessoas apareceram na tela virtual. Os dois saudaram. Vossas Excelências. Qual é a situação agora? Perguntou um dos 3 reis. Como líderes da civilização, perguntando sobre a situação logo após a frota da expedição entrar no mundo cintilante parecia muito impaciente, mas o mundo cintilante era muito significativo para as civilizações de nível superconglomerado estelar. Esta foi uma oportunidade para derrubar completamente a situação em que eles estavam presos, e nenhuma quantidade de atenção parecia muito. Além disso, eles tinham irritado a dinastia não muito tempo atrás. Agora que suas forças entraram no território da dinastia, os 3 reis estavam ainda mais no limite. Ainda estamos a caminho, respondeu Rodk formalmente. Você encontrou algum problema? Tudo está normal. Não importa o que aconteça, concentre-se em proteger a equipe de logística, disse o líder da raça Modo. A frota armada existia para proteger a equipe de logística, que carregava todos os tipos de recursos e dispositivos necessários para desenvolver um campo estelar. As naves armadas poderiam ser trocadas, mas seria extremamente problemático se algo acontecesse com esses recursos importantes.
Embora eles ainda seriam capazes de reabastecer com sua fortaleza temporária no anel estelar despedaçado, isso diminuiria tremendamente a velocidade do desenvolvimento. Todas as forças do mundo cintilante eram competidoras. Cada segundo desperdiçado significava lucro perdido, o que afetaria então a estratégia da civilização modo. Rodk acenou com a cabeça antes de falar com um tom sério. Vossas Excelências Três Reis, não se preocupe, não deixarei nossos inimigos. Boom! Antes mesmo de sua sentença terminar, toda a nave principal tremeu. A tripulação da sala de comando caiu no chão. Rodk cambaleou, também. Ele segurou a mesa para recuperar o equilíbrio. O que está acontecendo? Ele ficou chocado e furioso. Comandante, muitas naves desconhecidas estão se aproximando em alta velocidade e nos atacaram. O radar mostrou que as frotas apareceram de todas as direções, cercaram-nos e dispararam contra eles. Além disso, o alarme também mencionou que o oponente havia implantado um grande número de âncoras de estabilização espacial na área. Isso significava que eles tinham avançado direto em uma armadilha, e seu hipersalto foi completamente parado, o que causou o tremor. Mesmo o dispositivo estabilizador dentro da espaçonave não poderia resolver totalmente o choque da parada repentina a uma velocidade tão alta. Ainda estamos a uma certa distância do próximo portal estelar. Isso é uma emboscada? Lagos ficou atordoado. Eles estavam apenas discutindo o fato de que poderia haver inimigos, e falando do diabo. Qual é a identidade do inimigo? Rodk questionou. Eu não sei. As naves espaciais que estão usando são modelos comuns. Não há símbolos nessas naves, então não sabemos a que organização elas pertencem, disse o observador com um tom nervoso. A comunicação dos Três Reis ainda não tinha terminado. Todos viram isso e franziram a testa. O líder da civilização modo disse com uma voz profunda e uma expressão grave, Rodk, vou deixar isso para você. Você deve derrotar o inimigo. Entendido. Rodk tinha um olhar decisivo em seu rosto. Ele imediatamente começou a comandar a frota e deu ordens uma após a outra. A frota da expedição respondeu rapidamente. Ela encolheu sua formação para proteger a equipe logística enquanto revidava. Todo frota era enorme. Na verdade, a frota da civilização modo era um pouco maior. Rodk mostrou seu excelente talento de comando, e a civilização modo firmemente se manteve firme. Embora tenham sido emboscados, Rodk não escolheu fugir, mas permaneceu no lugar. Sua confiança veio tanto do fato de que sua frota armada era mais forte e o rank transcendente Garose que não estava muito atrás. Enquanto Garose chegasse ao campo de batalha, ele seria capaz de lutar usando a força de um rank transcendente. O estilo de Rodk era firme e inflexível, ele era alguém que sempre se vingava. Ele estava furioso por ter sido interrompido do nada enquanto falava com os Três Reis. Comparado a escapar, ele prefere derrotar os inimigos. Vou deixar Garose se juntar à batalha imediatamente. Lagos apressadamente tirou seu comunicador para pedir reforços. Ok, faça isso rapidamente. Rodk zombou. Não importa quem eles são, eles não irão se livrar tão facilmente. Ao mesmo tempo, a frota de Garose, que não estava longe, também notou a situação. Alguém realmente os atacou? Eu pensei que eles estavam paranoicos. Dentro da sala de comando, Garose murmurou para si mesmo. Esta não foi a primeira vez que ele aceitou um contrato de uma civilização de nível superconglomerado estelar. Como um rank transcendente neutro sem antecedentes, esta era uma fonte-chave de renda para ele. Ele também aceitou contratos de outras 7 organizações para proteger suas frotas. Todos sabiam que devido à competição no mundo cintilante, este lugar logo se tornaria um paraíso para mercenários. Mesmo muitos ranks transcendentes se juntaram. Vossa Excelência Garose, o que fazemos? Devemos ir lá e ajudar? Perguntou seu assistente. Garose acenou com a cabeça. Ele foi contratado, então ele teve que cumprir seu dever. No entanto, quando ele estava prestes a dar a ordem, o som de um comunicador tocando de repente soou na sala. Bip bip. Garose olhou para baixo e ficou surpreso.
Era o comunicador particular dele. Quem ligaria neste momento? Quando ele tirou o comunicador para dar uma olhada, as pupilas de Garose se apertaram. O interlocutor foi chocantemente o Black Star. Os dois não tiveram muita interação no passado, só se conheceram durante o encontro dos deuses e trocaram seus números privados. Eu me pergunto por que ele está me ligando. Suprimindo as dúvidas em sua mente, Garose caminhou para o lado, atendeu a comunicação, e perguntou cuidadosamente: Sua Excelência Black Star, o que é? Eu tenho uma coisa com a qual preciso de sua ajuda. A voz de Anchial saiu do comunicador. Por favor, diga. Eu preciso que você não faça nada. Não fazer nada? O que você quer de? Inicialmente, Garose não entendia, mas então, de repente ele percebeu. A frota que atacou a civilização modo, é. Anchial interrompeu-o e perguntou calmamente: Você pode fazer isso? Garose estava extremamente perturbado. Com a interferência do exército Black Star, este assunto não era mais simples. A civilização modo provavelmente seria devastada, e das profundezas de seu coração, ele não queria participar disso. No entanto, ele estava ao lado do campo de batalha. Se ele não tomasse medidas, sua reputação seria definitivamente manchada. Garose parecia um pouco perturbado. Sua Excelência Black Star, eu já aceitei o trabalho da civilização modo. Se eu não fizer nada. Com um rosto sem expressão, Anchial friamente disse: Se você não quer problemas, afaste-se. Isso não é algo que você pode interferir. Então, ele desligou sem esperar pela resposta de Garose. No meu território, você me escuta. Anchial nem se preocupou em perder tempo com a civilização modo. Vou bater em você, só isso. O que? Você não está feliz? Claro, não venha ao mundo cintilante então. O exército era agora a maior organização do mundo cintilante depois de operar lá por tanto tempo. Se ele não agiu como uma ameaça, quem tinha o direito de agir então? O rosto de Garose ficou duro quando ele ficou secretamente chocado. Em sua mente, Black Star era uma pessoa muito amigável que fazia amigos em todos os lugares que ele ia. Ele não esperava que o tom do Black Star fosse tão firme. Parece que isso é mais sério do que eu pensava. Se eu interferir, provavelmente não vai acabar bem para mim. Além disso, se eu ignorar a ameaça do Black Star, não seguirei os passos daquele cara de 7 olhos? Garose tremeu incontrolavelmente. O assistente veio e disse: Vossa Excelência, Lagos já está nos apressando. Você vai dar a ordem? Garose hesitou por alguns segundos antes de acenar repentinamente com a mão. Não ajude, apenas assista daqui. O assistente estava atordoado, mas vendo como Garose estava sério, ele só podia dizer à frota para ficar de prontidão na beira do campo de batalha. Sig. Esta é uma grande perda. Garose sorriu amargamente em sua mente. Ele era apenas um ordinário rank transcendente. Não tinha como ele mexer com alguém como o Black Star. Seja em termos de sua força ou organização, ele era muito inferior. Foi vergonhoso ser forçado a fugir por apenas algumas palavras. Garose tinha seu orgulho também, e ele não queria ser um covarde. Mas, de frente para o Black Star, como ele não poderia recuar? Depois de ter sido um rank transcendente por tantos anos e ainda não ter melhorado muito, Garose sabia há muito tempo que não podia mexer com os ranks transcendente de pico. Ele era apenas um rank transcendente neutro sem qualquer fundo. Se o Black Star quisesse matá-lo, não haveria nada que o impedisse. Além disso, durante o encontro dos deuses há pouco tempo, o Black Star assumiu a tarefa de manter a comunicação entre todos os ranks transcendente. Ele teve que dar cara a Anchial mesmo por causa disso. Com o passar do tempo, a frota de expedição e a frota de emboscada lutaram intensamente. Na sala de comando da nave principal, depois que Rodk deu algumas ordens e finalmente teve um pouco de tempo, ele imediatamente se virou e gritou com Lagos. O que está acontecendo com Garose? Por que ele ainda não chegou? Lagos estava coberto de suor. Eles simplesmente pararam lá. Já os apressei muitas vezes, mas eles se recusam a participar da batalha.
Eu também não sei por quê. Vendo seus reforços apenas assistirem, ele estava estupefato e totalmente confuso. Forasteiros realmente não são confiáveis. Rodk ficou furioso. Ele bateu a mesa e disse: "E não vamos esperar por ele. Todas as unidades, ouça. Mude a estratégia e ataque em direção à formação do inimigo." No entanto, antes da ordem ser enviada, uma mudança repentina ocorreu. A agitação de repente eclodiu na frota logística que estava protegida atrás de várias camadas de frotas armadas. As naves logísticas de repente se afastaram das naves armadas em todas as direções, causando caos instantaneamente do lado deles. O que está acontecendo? A expressão de Rodk mudou drasticamente. Relatório. As inteligências artificiais operacionais dessas naves logísticas foram infiltradas e saíram de controle. Perdemos contato com a tripulação. Como se tivesse acabado de acordar de um sonho, Rodk cerrou os dentes cheios de raiva e espremeu as palavras entre os dentes. Droga, é um mecânico virtual rank transcendente. A frota logística era composta principalmente por naves de transporte, naves de carga e naves industriais, todas bastante grandes. Embora também estivessem equipadas com armas e escudos, sua mobilidade e poder de fogo não conseguiam se igualar às naves de combate com o mesmo nível de tecnologia. Portanto, eles se esconderam no centro da formação, protegidos pela frota armada. Neste momento, algumas das naves logísticas foram virtualmente hackeadas, batendo nas naves de guarda, imediatamente rasgando a formação da frota de expedição. E as armas dessas naves foram colocadas em uso, também, disparando continuamente na parte de trás das naves de guarda. Como a parte externa da frota armada não colocou muita energia em seus escudos traseiros, eles foram imediatamente danificados. Muitas divisões entraram em pânico. Controle essas naves espaciais, espere. Outras naves espaciais, fortaleçam o firewall de inteligência artificial imediatamente e aumentem a frequência de autoverificação do sistema. Rodk não teve tempo de pensar em mais nada. Ele rapidamente ordenou que a frota lidasse com esta situação repentina. Os mecânicos virtuais no rank transcendente sempre foram armas de destruição em massa em guerras galácticas que nenhuma frota gostaria de enfrentar. A solução mais direta seria desligar a inteligência artificial em todas as naves espaciais, mas nesse caso, a cadeia de comando entraria em colapso, o que não seria diferente do suicídio. Atualmente, controlar as naves espaciais e sua comunicação com a rede quântica foi o melhor método. Embora outros métodos como magia ou sistemas biológicos existissem, eles tinham mais deficiências. Por exemplo, a magia poderia ser usada para modificar naves espaciais em um organismo, mas o custo de fazê-lo seria muitas vezes mais caro, e a eficiência no controle de tais naves espaciais era muito menor do que a tecnologia de rede quântica, sem mencionar sua distância de comunicação e eficiência muito inferiores. Além disso, elas não seriam tão seguras quanto o firewall da rede quântica e seriam tão frágeis quando enfrentassem magos ou psíquicos. Todas as civilizações do universo tinham métodos para prevenir a intrusão virtual, mas se funcionaria ou não dependia de quão forte o oponente era. Enfrentando Anxiao, que agora era um rank transcendente de pico, as medidas de defesa da inteligência artificial da civilização modo claramente não podiam durar, só poderia tentar ganhar tempo enquanto as outras naves espaciais eram hackeadas, mas não realmente impedir Anxiao de invadir. Não importa o quanto lutassem, suas linhas de defesa ainda seriam penetradas uma após a outra. Quanto às naves espaciais que Anxiao já tinha adquirido o controle, levá-las de volta era uma missão quase impossível. No campo de batalha, a frota de expedição estava sendo atacada de ambos os lados. Eles não tiveram escolha a não ser enviar uma parte de sua frota para se virar e conter o pânico causado pelas naves espaciais. A situação tornou-se muito caótica, e a frota da civilização modo estava lentamente perdendo o controle. Algumas das naves fora de controle penetraram na formação e foram obtidas pelo atacante. O resto lançou ataques suicidas não apenas nas naves de guarda ao redor, mas também nas outras naves logísticas que ainda não tinham perdido o controle. Para evitar mais danos, Rodk não teve escolha a não ser ordenar a destruição de algumas naves espaciais logísticas. Vendo aquelas naves logísticas com recursos-chave se transformarem em fogos de artifício no espaço cósmico, seu rosto estava quase torcido.
Havia pessoas por toda parte no mundo cintilante. Embora essa rota fosse impopular, ainda havia pessoas que passavam por lá. O impacto criado por este campo de batalha se espalhou e rapidamente atraiu a atenção de muitas frotas que passaram. A maioria não queria ser arrastada para esta confusão e apressadamente saiu. Mas também houve algumas organizações que cautelosamente se aproximaram para assistir de longe. Vendo o símbolo da civilização modo na frota, eles conversaram no canal de comunicação pública. A frota da civilização modo foi atacada? Quem fez isso? Quem ousa mexer com uma civilização de nível superconglomerado estelar e ainda parece ter a vantagem? Acabamos de entrar no mundo cintilante, mas este atacante já tem uma frota tão grande, então pode ser basicamente confirmado que o atacante é da dinastia. O atacante escondeu seu emblema de organização, então não sabemos quem é. TSK, a razão pela qual eles esconderam sua identidade é para ter certeza de não deixar nenhuma evidência. Cuidado com o que você diz, e não se meta em problemas. Embora essas organizações que passavam por lá estivessem fofocando, nenhuma delas iria interferir, se ninguém queria se meter em problemas. À medida que a intensa batalha continuou, Rodk fez sua frota continuar em movimento enquanto lutava. O campo de batalha continuou se aproximando da localização da próxima estação de Portal Estelar. Havia frotas de dinastias estacionadas na estação de Portal Estelar. Embora Rodk soubesse que o agressor definitivamente tinha algo a ver com a dinastia não poderia atacar a civilização modo publicamente, ou o impacto negativo seria muito grande. Isso não só afetaria a promessa da dinastia de abrir o mundo cintilante livremente, como também seria uma mancha em suas políticas. Crescendo em uma civilização de nível superconglomerado estelar, ele sabia muito bem sobre como eram as 3 civilizações universais. Para ele, não só as 3 civilizações universais eram valentões, como também queriam manter uma boa imagem para que sua posição como governantes fosse aprovada. Com uma multidão tão grande assistindo, Rodk sabia que a frota da estação de Portal Estelar tinha que ajudá-los. Portanto, enquanto ele pudesse se aproximar o suficiente da estação de Portal Estelar, ele seria capaz de forçar o atacante a recuar. Depois que a batalha durou um pouco mais, o atacante finalmente parou os ataques e recuou para fora do campo de batalha. A frota então entrou em hipersalto uma após a outra, transformando-se em fluxos de luz e desaparecendo. Eles fugiram. Vendo isso, só então o corpo tenso de Lagos relaxou. Ele disse com hesitação: vamos persegui-los? Nós não podemos. Este não é o nosso território. Embora Rodk estivesse furioso, ele não perdeu os sentidos. Ele cerrou os dentes e disse: limpe o campo de batalha, e calcule as perdas. As perdas foram rapidamente calculadas. O ajudante de campo caminhou para o seu lado, não ousando olhar nos olhos de Rodk, e cautelosamente relatou: Senhor, perdemos 8% das naves de guarda armada. 29% das naves de guarda armada sofreram vários danos. Elas estão sendo reparados. A frota logística perdeu 37% de suas naves espaciais, 15% das quais foram capturadas pelo inimigo, principalmente naves de transporte. Rodk quase desmaiou. A frota logística perdeu mais de 1/3 de suas naves espaciais de uma só vez. Esta emboscada causou grandes perdas. Inacreditável. As expressões dos 3 reis estavam tão furiosas quanto poderia ser. A comunicação não desligou durante todo esse tempo, e eles testemunharam todo o processo da frota de expedição sendo fortemente danificada. Os 3 tinham grandes esperanças para a frota de expedição e Rodk, mas sofreram uma perda tão grande tão cedo depois de entrar no mundo cintilante. A decepção e raiva dos 3 reis em Rodk foi claramente expressa em seus tons e expressões. Desculpe, isso é um erro do dever da minha parte. Rodk se virou às pressas, cerrou os dentes, e aceitou isso como culpa dele. Como comandante, Rodk não poderia fugir de ser culpado por isso. Não era como se ele pudesse culpar os inimigos por montar uma armadilha lá. Não importa as razões justificáveis que ele tinha, uma grande perda foi uma grande perda, e não ser capaz de proteger a frota logística era um fato. Se ele ainda tentasse argumentar, seria como dar facilmente aos 3 reis uma impressão de que ele inventa desculpas.
Portanto, não importa o quão justificada essa perda fosse, ele só poderia aturar isso e aceitar a perda. Deixamos você liderar a frota de expedição porque confiamos em suas habilidades, mas seu desempenho está nos deixando em dúvida se essa foi a decisão certa, disse um dos 3 reis. Rodk não se atreveu a responder aos seus líderes, ele só poderia ficar lá, levar a bronca, e prometer que ele definitivamente teria isso em mente no futuro. Depois de dar uma bronca em Rodk, os 3 reis de modo então lhe disseram para resolver rapidamente as seguintes questões antes de cortar a chamada. Rodk finalmente se levantou. Ele estava prestes a explodir de raiva. Ele sabia que tinha deixado uma má impressão em seus chefes por causa disso. Se ele não pudesse compensar isso, seu futuro seria, sem dúvida, cheio de escuridão. A sala estava cheia de uma atmosfera fria. Todos os presentes olharam para Rodk enquanto tremiam. Rodk deveria dar a próxima ordem para a frota, mas ninguém se atreveu a relaxar agora. Lagos tossiu, sem escolha, e disse: a dinastia só tem alguns mecânicos rank transcendente. Embora o inimigo tenha usado intrusão virtual, ele não apareceu. De acordo com a velocidade de intrusão virtual do inimigo, acho que é provavelmente o Black Star. Você não tem que adivinhar. É ele. O tom de Rodk era frio e cheio de raiva. Infelizmente, não temos nenhuma evidência. Ele. E daí se tivermos provas? Rodk o interrompeu e cerrou os dentes. Mesmo sabendo que os atacantes eram quase definitivamente o exército Black Star, não adiantava. O mundo cintilante era o território deles. Com as forças que ele tinha aqui, mexer com o exército Black Star seria basicamente suicídio. Mais cedo, Rodk tentou embarcar nas naves inimigas e capturar a tripulação do oponente como prova, mas os atacantes mantiveram distância e não permitiram que ele fizesse isso. Para ele, mesmo que houvesse provas, não afetaria muito o exército Black Star. No mundo cintilante, o exército Black Star podia fazer quase o que quisessem. Embora a civilização Modo fosse uma civilização de nível superconglomerado estelar, sua base estava no rio estelar primitivo, que estava longe do anel estelar despedaçado e do mundo cintilante. Não importa o quão fortes fossem as forças deles, não haveria nada que pudessem fazer ao exército Black Star. Além disso, eles não eram as civilizações universais, que tinham uma tonelada de aliados rank transcendente, então não havia nada que pudessem fazer com o Black Star pessoalmente. Então, eles sabiam quem era o agressor, mas não havia nada que pudessem fazer. Eles não tiveram escolha a não ser assistir sendo alvos. Rodk respirou fundo, de repente se virou, e olhou para Lagos. Contate Garose. Eu quero questioná-lo pessoalmente sobre por que ele não se juntou à batalha. Ele não teve escolha a não ser desabafar sua raiva em alguém. No entanto, Garose foi parcialmente responsável por não participar da luta, apesar de estar tão perto. Rodk não fazia ideia do que havia de errado com Garose. Sua raiva era razoável. Lagos então entrou em contato com Garose novamente. A chamada rapidamente foi atendida, e Garose apareceu na tela. Dê-me uma razão. Rodk gritou furiosamente. Garose franziu a testa e disse friamente: cuidado com o tom. Ao enfrentar o Black Star, com quem não conseguia mexer, sua atitude era cheia de respeito. No entanto, ao enfrentar Rodk, ele imediatamente encontrou orgulho de um rank transcendente. Havia apenas uma palavra para descrevê-lo: pragmático. Por que você não fez nada? Vou cancelar o trabalho com seu chefe. Garose não se explicou e imediatamente desligou a comunicação. Quando ele aceitou a contratação, ele pensou que a missão seria apenas lidar com a concorrência com outras organizações externas. Nunca ele esperava ter que lidar com Black Star. Assim, este trabalho tornou-se pouco rentável, então ele não queria mais fazê-lo. Mesmo que ele incorresse em algumas perdas devido à quebra do contrato, seria melhor do que se envolver no conflito entre a civilização e o exército Black Star. Já que ele estava prestes a cancelar o trabalho, é claro, ele não ia expor Black Star. Seria ofender ambos os lados. Como ele tinha escolhido estar de um lado, ele ia ficar do lado dele. Além disso, ele não queria admitir que tinha medo do Black Star, então ele não queria dizer a ninguém o motivo.
No entanto, essa atitude arrogante e superior fez a pressão arterial de Rodk, que tinha acabado de diminuir um pouco, disparar novamente. Então você acha que minha posição não é alta o suficiente para você me dar uma explicação? Desgraçados! Rodk estava tremendo de raiva, e seus punhos cerrados firmemente. Perdemos muitos dispositivos e recursos, então só podemos recorrer aos suprimentos na fortaleza do Anel Estelar despedaçado, o que definitivamente nos atrasará. Isso terá um efeito muito grande em nosso plano, disse Lagos com uma carranca. Todas as organizações estavam competindo. Por estar atrás dos outros desde o início, quanto lucro potencial eles perderiam? Lagos não se atreveu a pensar muito sobre isso. Pode-se dizer que o plano da civilização modo no mundo cintilante foi completamente destruído por este ataque. Neste momento, a frota de patrulhamento da dinastia que foi responsável pela manutenção da ordem finalmente chegou. Eles enviaram um pedido de comunicação, e um oficial da dinastia apareceu na tela. Detectamos reações energéticas de uma batalha. O que aconteceu aqui? Rodk respirou fundo e explicou o que tinha acontecido com um rosto duro. O oficial da dinastia acenou com a cabeça. Entendemos a situação e enviaremos imediatamente homens para rastrear os agressores. Vamos notificá-lo assim que encontrarmos qualquer coisa. Então, a frota de patrulha da dinastia se virou e se espalhou na direção do agressor. Parecia que eram sinceros, mas Rodk e Lagos sabiam que isso certamente não levaria a nada. Ao mesmo tempo, alguns dos atacantes pararam em uma determinada área e entraram em modo furtivo. Eles então reuniram as naves logísticas apreendidas e começaram a movimentar os recursos nelas. Os membros da tripulação da civilização modo capturados foram todos colocados em uma nave espacial com seus sinais de comunicação cortados, e todos os seus dispositivos foram confiscados. Estes cativos olharam em volta para os guerreiros blindados com pânico. Desta vez, um guerreiro blindado deu um passo à frente, tirou o capacete e expôs seu rosto infantil. Era Nero. Ao vê-lo, a multidão imediatamente fez um barulho. Alguns deles tinham visto os dados de Nero antes, então eles imediatamente sabiam que os atacantes eram do exército Black Star. Nero olhou em volta e tentou o seu melhor para fazer uma expressão séria, que só fez seu rosto infantil mais adorável. Agora, há dois caminhos à sua frente. Primeiro, a morte. Segundo, desista de sua liberdade em troca de sua vida e trabalhe para sempre. A multidão ficou em silêncio. Neste momento, uma voz soou. Você não tem medo de nós traí-lo? Nero olhou. Quem está falando? Um baixinho saiu e disse: Eu sou o vice-gerente de logística desta frota, também líder da equipe técnica de engenharia. Eu sou um engenheiro de alto nível. Os olhos de Nero brilhavam. Parece que capturamos um de seus oficiais técnicos de alto nível. Você não tem que se preocupar com isso. Você não terá nenhuma chance de entrar em contato com o mundo exterior. Vocês se tornarão para sempre as sombras do exército, disse Nero lentamente. Aqueles que não estão dispostos, nós não vamos forçá-lo. A escotilha está bem ali, salte para o espaço cósmico você mesmo. Faça a sua escolha agora. Parece que não temos escolha, disse o vice-gerente de logística com resignação. As pessoas trocaram olhares. Sem muita hesitação, todos escolheram a segunda opção. Muito em breve, Nero escolheu o pessoal técnico. Eram todos pessoas úteis que estariam secretamente trabalhando para o exército para fazer uso de seu valor restante. Quanto aos outros membros da tripulação, seguindo as ordens de Anchial, eles seriam enviados para o planeta da raça Kundi. Se eles se tornaram escravos ou foram despedaçados pela raça Kundi, não fez diferença. De uma forma ou de outra, eram ferramentas para a raça Kundi desabafar sua raiva. Uma vez que essas pessoas tinham participado da expedição da civilização modo, eles eram principalmente soldados. Talvez não soubessem do incidente da raça Kundi, mas definitivamente não eram inocentes. Seja qual for a civilização deles, seriam eles que pagariam por isso. Ser de coração mole não existia no processo de vingança. Anchial, que estava indo em direção ao Palácio Black Star, recebeu o breve relatório de Philip.
Ele acenou com a cabeça com satisfação. Agora será ainda mais difícil para a civilização modo se desenvolver no mundo cintilante. Anchial ordenou que uma frota escondesse sua identidade e atacasse a equipe de expedição da civilização modo. Desde que não deixassem nenhuma evidência conclusiva, mesmo que a civilização modo soubesse que ele estava por trás disso, ele não seria afetado. Ele não planejava acabar com a frota de Rodk se ele não podia aniquilar completamente a esperança da civilização do modo. Ele só seria capaz de realizar vingança a longo prazo se a civilização modo continuasse a colocar recursos no mundo cintilante. Se eles realmente decidissem desistir do mundo cintilante, ele teria que ir ao seu território no Rio Estelar Primitivo para lidar com a civilização modo, o que seria muito problemático. Cortar carne com facas cegas era o mais torturante. De acordo com suas memórias de sua vida anterior, a competição entre organizações externas só se tornaria cada vez mais intensa. Haveria muito mais incidentes onde as pessoas escondiam suas identidades para atacar outras organizações. Hoje, sou eu disparando o primeiro tiro no mundo cintilante. Um clarão de luz brilhava nos olhos de Anchial. Então espere. Isto é só o começo. Há muito mais por vir. Bip bip. Enquanto Anchial tinha esses pensamentos não tão justos em sua mente, seu comunicador de repente tocou. Foi uma chamada de Tarroko. Quando ele atendeu, o rosto velho do irmão Tar apareceu na tela cheio de sorrisos. Sem qualquer saudação formal, ele imediatamente começou a elogiar Anchial. Black Star, incrivelmente feito. Eu amo quando você é tão decisivo. As organizações externas não tinham certeza de quem estava realmente por trás da organização que atacou a civilização modo. A dinastia, no entanto, é claro, sabia que era o exército Black Star. Então, você não me ama de outra forma? Anchial parecia calmo, mas riu em sua mente. Não se esqueça de manter sua promessa e me dar os recursos que concordamos. Vingar-se da civilização modo também foi o pedido da dinastia. A dinastia planejava fazer deles um exemplo. Como a dinastia fazer as coisas pessoalmente não era adequado, eles usaram as forças de Anchial. Claro, eles não iam deixar o exército Black Star trabalhar de graça e tinham assinado um contrato há muito tempo. O exército Black Star seria responsável por educar a civilização modo com violência, e a dinastia Carmesim os compensaria com recursos. Para a dinastia, eles estavam contratando aliados para atacar inimigos. Para Anchial, ele estava tomando o dinheiro da dinastia para fazer suas próprias missões enquanto também ganhava alguns favores, o que realmente foi muito bom. Não se preocupe, sempre mantivemos nossa promessa. Tarroko sorriu antes de perguntar: o que você planeja fazer com os cativos da civilização modo? Manterei alguns deles no exército como mão de obra secreta, e o resto será jogado para a raça Kundi. O velho Tar acenou com a cabeça e lembrou Anchial: não importa o que aconteça, certifique-se de tirar todos os seus meios de entrar em contato com o mundo exterior. As chances de eles romperem as medidas que eu coloquei em prática para bloquear sua comunicação é infinitamente próxima de zero. Você não tem que se preocupar com isso. Você está certo. Afinal, você é um mecânico virtual. Estou exagerando. Velho Tar riu. Na verdade, essa foi praticamente a única razão pela qual liguei, só para lembrá-lo. De qualquer forma, por favor, seja mais duro com a civilização modo. Vou desligar agora. Ele então terminou a comunicação. Anchial riu em sua cabeça. Para perturbá-lo por algo tão trivial, provavelmente era uma forma de insinuar, dizendo que a dinastia conhecia os movimentos do exército Black Star. Isso era basicamente para dizer a ele para não mexer com ninguém além da civilização modo. O encontro dos deuses também pode ter sido um fator que afetou isso. TSK, fazendo-me ler nas entrelinhas novamente. Anchial colocou o comunicador de lado e deixou este assunto no fundo de sua mente. Todos os jogadores estavam indo em direção ao mundo cintilante. O anel estelar despedaçado era o campo estelar mais próximo, então não demoraria muito para os jogadores do exército chegarem ao mundo cintilante. Como a versão tinha acabado de começar, os jogadores precisariam de algum tempo para se acostumar com isso antes que as coisas começassem.
Em sua vida anterior, os jogadores lutaram contra suas próprias facções. Além de alguns incidentes de guerras nacionais famosos, as razões habituais por trás das lutas eram conflitos de missão e recursos. Em um ambiente como este, a vida dos jogadores solo tornou-se cada vez mais difícil. Reunir-se em grupos tornou-se uma tendência, e cada vez mais jogadores começaram a criar guildas. De acordo com as estatísticas oficiais, o número de guildas de jogadores aumentou exponencialmente durante a versão 4.0. Quanto mais o tempo passava, mais guildas havia. Houve um evento famoso que fez com que o número de guildas aumentasse explosivamente em um curto prazo. Com algumas grandes guildas profissionais americanas na liderança, como o Clube Diabo, eles formaram uma organização formal que se tornou reconhecida pelo mundo exterior. Eles então obtiveram uma oportunidade extremamente rara que outros jogadores vinham tentando obter por muito tempo, o que os levou a serem oficialmente reconhecidos. Depois disso, as guildas se tornaram ainda mais importantes para os jogadores. Eles começaram a se reunir em grandes grupos, e guildas começaram a formar alianças e organizações oficiais reconhecidas pelo mundo exterior. Eles então formaram parcerias com outras organizações do universo através de negócios e meios diplomáticos usando sua organização. Com isso, os benefícios das guildas foram extremamente claros, pois seriam capazes de obter muito mais recursos em comparação com jogadores comuns. Essa função também existia nas versões anteriores, mas só mostrou seu verdadeiro potencial na versão 4.0, levando a um ponto de virada na carreira dos jogadores. O principal motivo foi o aumento da força dos jogadores na versão 4.0. Sua influência em todo o universo estava em um nível completamente diferente, e foi por isso que as organizações que construíram foram levadas a sério. Agora, como os benefícios da facção que estou dando aos jogadores do exército são muito úteis, os jogadores dos outros campos estelares podem trabalhar juntos para suprimir as vantagens dos jogadores do exército. Quando todos se acostumarem com a nova versão, os jogadores do exército serão obrigados a sofrer algumas perdas. Afinal, há muitos que estão contra nós. Como os jogadores do exército tinham a vantagem, ele não se importava de empurrá-lo ainda mais para que os jogadores do exército fiquem sempre na liderança. Inicialmente, todos os jogadores teriam que gastar algum tempo para se acostumar com a versão antes de entrar no estágio de formação de guildas e organizações em grande escala, então Anxiao queria deixar os jogadores do exército entrarem nesse estágio com antecedência. Isso precisava de alguns ajustes no sistema que incentivassem esse comportamento. Anxiao pensou nisso por um tempo antes de convocar Philip. Ele pensou em um novo sistema que só seria direcionado aos jogadores, o que significava os imortais. Underline 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 underline. Aqueles que forem promovidos a cargos de alto nível através da criação de contribuições, ou da coleta de pontos de contribuição, e terem alcançado o rank B ou superior, poderão criar um novo tipo de equipe de combate. A equipe será composta por 2 ou mais membros sem limite superior de número de membros. O nome da divisão pode ser escolhido livremente. Depois de formar tal equipe, eles podem reportá-lo no exército. Todos os meses, de acordo com as missões concluídas e o total de pontos de contribuição obtidos por todos os membros, eles receberão pontos de mérito da equipe especiais. Os pontos de mérito da equipe podem ser usados para comprar grandes quantidades de recursos, incluindo equipamentos, conhecimentos e habilidades. Eles também terão um uso crucial para comprar as posições para gerenciar os vários negócios do exército em nome do exército, bem como para licitar certos projetos especiais ou trocar pelo direito de mineração de alguns planetas ricos em recursos. Não só isso, mas com pontos de mérito suficientes, eles podem escolher se tornar uma organização subsidiária sob o exército Black Star e ser considerados semi-independentes. Para essas equipes, os pontos de mérito podem ser usados para solicitar reforços do exército, usar o nome do exército para executar ações estratégicas legais ou apresentar um pedido para que ambos os lados trabalhem juntos para um determinado assunto. Eles serão basicamente organizações semi-independentes parceiras do exército Black Star. Underline 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 underline
Acho que assim está bom. Anchial então examinou através da estrutura principal do novo sistema algumas vezes e acenou com a cabeça. Esse sistema legalizaria as guildas dos jogadores. Originalmente, as guildas só existiam entre os jogadores e não eram reconhecidas pela sociedade galáctica. Por exemplo, o NPC não tinha ideia de que a guilda Templo dos Deuses existia, nem sabiam quem eram os membros. Este sistema faria com que as guildas dos jogadores fossem reconhecidas nos sistemas do exército, para que se tornassem organizações oficiais com documentação adequada. Dessa forma, as guildas dos jogadores se tornariam organizações que realmente existiam no universo. O uso dos pontos de mérito da equipe incentivaria os jogadores do exército a criar guildas sem precisar se acostumar com a versão. Não haveria dúvida de que muitos tentaram isso, especialmente aquelas guildas oficiais de grandes clubes. Durante a versão 4.0 em sua vida anterior, sempre havia jogadores que deixavam facções de NPC para criar suas próprias. Com este novo sistema, no entanto, reduziria tremendamente a necessidade dos jogadores de fazer tal coisa. O preço, é claro, era que com a independência concedida às guildas de jogadores, o exército sofreria uma certa quantidade de agitação. No entanto, em momentos como este, dar mais liberdade aos jogadores era o caminho que tinha que ser tomado. Com mais força, a maneira de tratá-los também teve que ser melhorada. Anchial não era um chefe maligno, ele deu aos jogadores benefícios suficientes, mesmo que ele também ganhasse todos os benefícios que pudesse deles. A versão 4.0 foi o ponto de virada para os jogadores. De agora em diante, os jogadores seriam realmente difíceis de controlar. Eles começariam a espalhar a semente do anarquismo por toda parte. Não havia como ele controlar os jogadores tanto quanto nas versões anteriores. Ele planejava mudar isso há muito tempo, dar aos jogadores oportunidades de fazer suas guildas crescerem e fornecer mais recursos para eles. Só então ele seria capaz de fazer os jogadores continuarem a trabalhar para ele voluntariamente, apesar de sua força crescente. Ao mesmo tempo, esse sistema também atrairia jogadores estrangeiros. Estava matando dois pássaros com uma pedra. Mestre 1. Tem certeza sobre a implementação desse novo sistema? Philip, que era como uma pequena fada, sentou-se na clavícula de Anchial com os olhos grandes brilhando e olhando para a bochecha de Anchial. Suas duas pernas minúsculas balançavam para a esquerda e para a direita no ar. Anuncia a pré-estreia primeiro. Anchial planejava implementar oficialmente este sistema apenas depois que todos os jogadores chegassem ao mundo cintilante. Antes disso, ele queria deixar que os jogadores tivessem tempo para se preparar e reunir seus amigos. Ok, 1. Anchial fez uma pausa, de repente pensou em algo, e disse, há algum tempo, estudei a estrutura lógica de Risda e tive algumas novas ideias. Eu vou dar-lhe algumas atualizações em poucos dias para aumentar a sua velocidade. Ouvindo isso, os olhos de Philip brilhavam, e ele voou até o rosto de Anchial, abraçando o nariz de Anchial e olhando em seus olhos. Philip ama mais meu mestre, 1. Pare de agir fofo. Anchial levantou a testa e sacudiu Philip para longe de seu nariz. As notícias sobre a perda significativa da civilização modo se espalharam no mundo cintilante. Muitas organizações falaram sobre isso em particular. As outras civilizações de nível superconglomerado estelar também ouviram falar disso. Muitas civilizações de superconglomerado estelar tiveram uma reunião imediatamente. A dinastia é provavelmente quem atacou o modo. Não esperávamos que os dois começassem a lutar tão cedo. Este poderia ser o primeiro passo do plano da dinastia para atingir a nós civilizações de superconglomerados estelares? Não parece ser isso. Parece ser um assunto privado entre a dinastia e modo. Depois que passarmos pelas áreas da primeira e segunda fase, devemos ajudar o modo quando pudermos. Não podemos deixar a dinastia bater muito neles. Como eles sabiam que as três civilizações universais não as deixariam se desenvolver confortavelmente no mundo cintilante, a maioria da civilização de superconglomerado estelar já havia formado alianças secretas para lutar contra a hostilidade das três civilizações universais. Como o modo foi atacado, de acordo com seus termos de aliança, as outras civilizações de superconglomerado estelar decidiram fornecer ajuda quando for o caso.
Embora isso não parecesse ter nada a ver com eles, a aliança de superconglomerado estelar não queria dar à dinastia a chance de quebrá-los um por um. Embora a civilização Modo fosse seu concorrente, lutar contra a pressão das três civilizações universais era a principal tarefa aos olhos da aliança de superconglomerado estelar. Portanto, eles não se importavam de ajudar seu concorrente. Só então eles seriam capazes de romper o controle das três civilizações universais do novo campo estelar. Com a ajuda do exército e da dinastia, nenhuma testemunha descobriu os atacantes. Depois de alguns dias, a frota da Black Star que atacou a civilização Modo finalmente se encontrou e retornou ao conglomerado estelar Garou através de uma rota secreta. Os prisioneiros selecionados foram então enviados para o planeta da raça Khund no sistema estelar Odora. Com a ajuda do exército Black Star, todos os planetas coloniais agora tinham muitas cidades. Eles não estavam sem recursos. A raça Khund estava descansando pacificamente há mais de uma década. Embora ainda não tivessem se recuperado das feridas da guerra, muitos escolheram desfrutar da paz e da nova vida. No passado, a comunicação de todos esses planetas coloniais em relação ao mundo exterior foi bloqueada. Os residentes dos planetas só podiam entrar em sua rede de servidores planetários. Portanto, eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo no mundo exterior. Era como se estivessem encalhados em uma ilha no universo. O exército e a dinastia tinham o controle de todos os canais de mídia e não permitiam a existência de corporações civis de mídia. Os membros da raça Khund só podiam aceitar a transformação cultural da dinastia na forma de literatura, música e entretenimento. As várias fontes de entretenimento mudariam lentamente suas formas de pensar. Vivendo tão pacificamente sem ter qualquer chance de resistir, eles não poderiam fazer absolutamente nada mesmo que estivessem furiosos. Muitas pessoas só podiam aceitar seu destino com resignação. Hoje, no entanto, o canal oficial que vinha passando programas de transformação cultural todos os dias de repente anunciou uma notícia que deixou inúmeros membros da raça Khund emocionados. Sua Excelência Black Star manteve sua promessa naquela época de vingar a raça Khund, e ele agora tinha capturado alguns prisioneiros das pessoas por trás de sua tragédia. Essas pessoas seriam enviadas para os planetas coloniais da raça Khund muito em breve. Esta notícia imediatamente causou uma sensação. A raça Khund desta geração não pôde resistir, mas eles não esqueceram seu ódio. Comparados com a dinastia, eles odiavam as pessoas que usaram a raça Khund naquela época ainda mais. À medida que a data se aproximava, inúmeros membros da raça Khund chegaram cedo à doca designada e olharam para o céu, esperando a chegada desses cativos. Voxos. Cada vez mais naves espaciais penetraram na atmosfera e rapidamente pousaram no cais. Enquanto as escotilhas se abriam uma após a outra, lotes de guerreiros do exército Black Star escoltavam os prisioneiros desarmados para fora. Os prisioneiros que foram enviados para lá foram todos filtrados, então nenhum soldado forte estava presente. Todos usavam o mesmo uniforme de prisão, e todos os seus pertences foram confiscados. Eles não carregavam nenhuma ameaça. A raça Khund ao seu redor era inúmera. Quando muitos cativos viram tantas criaturas ferozes olhando ao seu redor, eles ficaram incontrolavelmente nervosos, e seus corpos começaram a endurecer. Que planeta é esse? Por que fomos enviados aqui? O que são essas criaturas? Bestas? Eles estão usando roupas. Eles são inteligentes. Por que eles estão todos olhando para nós? É um pouco horrível. Usar a raça Khund era um segredo que só os altos escalões sabiam, é claro, esses soldados normais não tinham ideia. Muitos nem sequer reconheceram essa espécie. Eles estavam perdidos e não tinham ideia por que esses seres inteligentes estavam olhando para eles. Neste momento, uma pedra de repente voou para fora da multidão e caiu sobre a cabeça de um prisioneiro. Para! Este cativo grunhiu e rapidamente cobriu sua cabeça. Antes que seus outros amigos pudessem responder, inúmeros objetos saíram da multidão e foram jogados em todos esses cativos. Sons de choros e lamentos soou imediatamente. Os prisioneiros estavam sangrando por toda parte. Os guerreiros do exército Black Star observavam friamente do lado.
Depois de terem sido atacados por algum tempo, eles finalmente ativaram seus escudos para bloquear todos os objetos voadores. O chão foi rapidamente coberto por objetos aleatórios. Embora nenhuma vida tenha sido perdida, os prisioneiros ainda estavam assustados. Por que eles estão nos atingindo? Por que o exército Black Star nos mandou aqui? Eles estavam fazendo um barulho. Enquanto olhavam em volta com terror, eles finalmente entenderam olhar nos olhos dos membros da raça Khund ao seu redor se eles estavam cheios de ódio e raiva. Neste momento, um guerreiro do exército bufou e friamente disse: eles são a raça Khund, uma civilização nativa do mundo cintilante. Durante a segunda fase de exploração, a civilização Modo secretamente usou a raça Khund e provocou-os a lutar contra a dinastia, fazendo com que a raça Khund fosse eliminada. Todos vocês são inimigos deles. Fique aqui e pague por seus pecados. Depois de ouvir isso, os cativos ficaram em silêncio com os olhos arregalados. Enviando-nos para o território das pessoas que nos odeiam. Você está nos usando para eles desabafarem sua raiva. Prometeram nos deixar viver, mas isso é pior do que morrer. Estamos acabados. Os cativos estavam cheios de emoções negativas. Eles não se atreveram a olhar para cima enquanto eram empurrados para a frente para os transportes terrestres em direção às prisões. O transporte terrestre lentamente partiu das docas. Do começo ao fim, a raça Khund sempre esteve olhando para os cativos. A multidão não se dissipou. Depois de algum tempo, alguém finalmente falou. Black Star prometeu nos trazer justiça naquela época. Na realidade, é verdade. Black Star tem mantido sua promessa. Eu o entendi mal. Acontece que ele é alguém tão nobre. Muitos da raça Khund sentiam o mesmo. Na última década, o exército Black Star tinha gerenciado o planeta e lhes fornecido inúmeros recursos. Junto com a promoção na mídia, a raça Khund já estava bastante familiarizada com o exército. Em termos de emoções, a raça Khund não tinha muito ódio pelo exército Black Star, mas poucos deles acreditavam na promessa de Anshiao naquela época. Afinal, a raça Khund era apenas um grupo de prisioneiros que não podiam revidar, porque o Black Star deveria desperdiçar sua energia para lhes trazer justiça. Depois de mais de 10 anos, eles pensaram que ele já tinha esquecido isso. No entanto, Anshiao provou a eles que ele não estava brincando com os resultados. Aos olhos da raça Khund, o Black Star imediatamente se tornou a única esperança de trazer justiça para a sua raça. Embora chocada e surpresa, um sentimento de apreciação cresceu nos corações da raça Khund, juntamente com mais esperança. Black Star, que bom homem! A rota de portal estelar construída pelo exército Black Star foi a melhor escolha para inúmeras organizações externas. Tornou-se a rota mais popular e conveniente. Havia incontáveis naves espaciais passando a cada segundo. Uma das razões era que o território do exército Black Star era enorme, incluindo a fronteira de sistemas estelares em duas direções diferentes com portais estelares diretos, por isso economizaria muito tempo. Outra foi que a vantagem de Anshiao de conhecer bem o mapa estelar estava fazendo efeito. Dentro dos territórios que ele havia escolhido, havia uma tonelada de centros de transporte e pontos estratégicos, que tinham sido os locais mais prósperos de sua vida anterior. Agora, eles tinham a mesma importância que em sua vida anterior. Esses grupos financeiros que investiram no exército Black Star também estavam começando a obter seus retornos. Anshiao prometeu dar alguns dos negócios em seu território para esses investidores gerenciarem. Lá agora, havia inúmeros grupos financeiros operando no território do exército, rapidamente enchendo os negócios. Mais da metade das organizações externas escolheram seguir a rota do exército Black Star. Anshiao, é claro, não forneceria serviços gratuitos. Um grande número de naves espaciais entravam no conglomerado estelar Garu todos os dias, e o lucro disso estava explodindo. Incontáveis fluxos de luz saíram da entrada do portal estelar, transformando-se em arco-íris de prata embaçados que permaneciam no espaço. Desta vez, naves espaciais com o emblema Black Star voaram para fora do portal estelar uma após a outra, seguindo a multidão e lentamente continuando em frente. Então, está a entrada do território do exército Black Star. Havia muitos jogadores do exército em cada uma dessas naves.
Eles estavam todos se apertando em frente a uma janela e olhando para fora com curiosidade. Quando o planeta Portão Negro entrou em suas vistas, comparado com a imagem deserta que os jogadores tinham dele, o planeta Portão Negro agora não poderia ser mais barulhento. Incontáveis naves espaciais pousaram e decolaram dele, então o fluxo de tráfego era muito denso. A superfície do planeta estava cheia de edifícios. As inúmeras luzes envolviam o planeta como uma cortina feita de joias. De lado, um fluxo de luz prateado se estendia no espaço cósmico até o fim de suas vistas. Isso foi feito da trilha de chamas das incontáveis naves espaciais que entraram na fronteira. Estas naves espaciais passaram em hipersalto como meteoros, e como era muito frequente, essas trilhas não se dissiparam por muito tempo. Era como se alguém usasse uma caneta prateada para desenhar uma linha que não pudesse ser apagada ao longo de toda a rota de Portal Estelar. Quase se tornou o guia para a rota. Planeta Portão Negro pertence ao Exército Black Star, um grande marco da estação de trânsito de entrada da fronteira do conglomerado estelar Garou. Maple Moon leu os dados mostrados no comunicador. É tão barulhento. É completamente o oposto de como era na última versão, comentou Espada Frenética. Ele só podia sentir como a mudança era gigante depois de chegar ao território do exército. Espada Frenética foi o primeiro jogador a seguir Black Star. Ele experimentou cada passo da ascensão do Black Star. Era difícil para ele imaginar como sua própria facção realmente cresceu até este ponto e tem territórios tão vastos. Apenas o tamanho dos territórios era equivalente a 10 civilizações de sistema estelar, o que poderia até combinar com algumas civilizações de conglomerado estelar. Foi deslumbrante. Aos seus olhos, o Black Star tornou-se ainda mais confiável. Enquanto ele ainda estava em pensamento profundo, Maple Moon disse: "No mundo cintilante é o servidor global, chegamos mais cedo do que os jogadores dos outros campos estelares, então essa vantagem de tempo é muito crucial. Você tem algum plano?" Não se preocupe, a guilda irá ao exército para se registrar como uma organização subsidiária. Então seguiremos a guilda para fazer as coisas. Devemos ir para a quarta fase de exploração para aproveitar as oportunidades antes dos outros, disse Espada Frenética. Eu não esperava que o exército anunciasse um sistema tão revolucionário. Isso é quase como se ele estivesse deixando as guildas se separarem do exército. Isso vai mudar completamente a maneira como jogamos o jogo. Claro, é uma coisa boa para nós, mas do ponto de vista do Black Star, não faço ideia do que ele está pensando. Por que ele está disposto a desistir do poder? Maple Moon murmurou. Mesmo que já tivesse se passado alguns dias, ela ainda estava surpresa. Isso significa que minha especulação no passado estava correta, é claro. À medida que o rank de nós jogadores aumenta, a influência que temos no universo também aumentará. Parece que essa versão será o ponto de virada disso. Espada Frenética tinha um olhar presunçoso em seu rosto. Originalmente, muitos jogadores se perderam sobre como fazer pleno uso de suas vantagens no mundo cintilante. No entanto, o novo sistema que Anxiao anunciou há pouco tempo imediatamente mostrou a todos os jogadores do exército um caminho claro. O sistema de pontos de mérito de equipe foi quase especialmente feito para ajudar no crescimento das guildas. Quase todas as guildas chinesas conhecidas decidiram se registrar como uma organização oficial no exército. Ao mesmo tempo, isso também criou uma tendência de criação de guildas. Apenas durante o tempo que viajaram para lá, inúmeros jogadores do exército já haviam chamado seus amigos para criar guildas. O plano de Anxiao provou ser muito eficaz. A frota voou por alguns dias antes de chegar ao Palácio Black Star. Esta foi a primeira vez que os jogadores viram esta nova base principal construída durante a atualização da versão. Sua magnificência surpreendeu muitos jogadores. Esse grupo de jogadores que chegou primeiro veio pela primeira vez para a base mais externa e se reuniu em um salão. Philip os convocou aqui para inspecioná-los. Depois de uma pequena espera, 2 pessoas entraram. Todos os jogadores olharam e ficaram animados para ver quem eram. Foi o comandante do exército, Anxiao, e o segundo rank transcendente do exército, Ila. Nossa, Ila ficou ainda mais bonita. O rosto. O corpo. A aura. Por favor,
Deixe-me morrer aqui. Pare com o absurdo, não adianta. Ah, como eu sinto falta da sensação de ser morto pela Ila. Talvez seja isso que o amor é. Não, não é isso. Mulher? Homens robustos e fortes como Black Star podem fazer você respirar. Um grande grupo de jogadores correu em direção a eles com seu desejo de cultivar favorabilidade escrito em todos os seus rostos. Ila estava cercada por mais pessoas do que Anxiao. Anxiao reclamou do sexismo em sua mente. Antes de Ila começar a massacrar todos por impaciência, ele repeliu a todos, dizendo com uma voz profunda e silêncio. Eu tenho assuntos sérios para anunciar. Os jogadores gradualmente se acalmaram e olharam para Anxiao com curiosidade nos olhos. Anxiao limpou a garganta e lentamente disse: atualmente, o mundo cintilante está aberto ao mundo exterior. Com a entrada das forças externas, a exploração do novo campo estelar entrou em uma nova fase. A paz que já existiu não existe mais. No futuro, inúmeros conflitos entrarão em erupção em torno dos recursos do novo campo estelar. E nós, o exército Black Star, temos que nos adaptar a essa mudança. Acredito que todos já sabem que o exército anunciou um novo sistema recentemente. Este é o primeiro passo da mudança. Vocês são todos do meu planeta natal e meus camaradas que cresceram ao lado do exército. O termo imortais tem um significado muito importante para o exército. Todos vocês fizeram muitas contribuições. Portanto, decidi dar-lhe mais independência, e espero que você possa fazer pleno uso de seus talentos para alcançar grandes coisas. Assim que sua sentença terminou, o choque apareceu em muitos jogadores enquanto trocavam olhares. Eles ficaram muito surpresos. Esta parecia ser a primeira vez que o Black Star os chamou de imortais. Antes disso, embora estivessem trabalhando para o exército Black Star, eles não se sentiam muito importantes. Embora o mundo exterior os chamasse de imortais, seu comandante do exército não parecia ter dito nada sobre isso em nenhuma ocasião pública e sempre os tinha tratado como membros normais. Na versão 1.0, a organização germinal havia estudado os jogadores, e situações semelhantes ainda existiam. Todos os jogadores sabiam que o fato de serem imortais poderiam despertar o interesse dos NPCs, mas para a maioria das pessoas, esta era apenas uma maneira de melhorar o senso de realismo. Eles não prestaram muita atenção a isso. Agora, no entanto, tendo ouvido de repente o que o Black Star disse, os jogadores presentes todos tinham uma sensação estranha como se algo que eles tinham ignorado por muito tempo tinha ressurgido novamente, o fato de que eles eram realmente especiais. Em seus olhos, a imagem de Anxiao tornou-se mais viva. Além desse sentimento estranho, os jogadores também ficaram felizes em ouvir seu líder de facção Black Star pessoalmente dizendo que eles eram importantes para o exército. Muitas pessoas estavam muito motivadas e sentiam um sutil senso de realização e pertencimento. Anxiao olhou em volta e viu a expressão no rosto de todos. Ele de repente sorriu e disse: Você não tem que ficar chocado. Embora Ila e eu estejamos no ranking transcendente agora, vocês são todos habitantes do mesmo planeta mãe que nós. Neste universo frio, estamos do mesmo lado. Portanto, você não tem que ser muito cauteloso na minha frente. Tenho grandes esperanças em você. Lembre-se, o exército Black Star sempre cuidará de sua retaguarda. Todos ficaram entusiasmados em ouvir isso. Do mesmo planeta mãe. Isso mesmo. Como poderíamos esquecer isso? Nós e o Black Star temos esse vínculo. Vendo a atitude de Anxiao, todos sentiram que Anxiao havia se tornado mais amigável. Dentro da multidão, Maple Moon silenciosamente cutucou a cintura do espada frenética e disse suavemente: Por que eu sinto que a Black Star parece ter mudado? Mudou. Haha, você está errada. Ele não mudou nada. Espada frenética estava cheio de excitação. Este é o Anxiao em minha mente, não o tão frio e fora de alcance Black Star. Sua voz era tão alta que muitos jogadores profissionais ao redor olharam. Ele está certo. Há quanto tempo não tem contato conosco? Segundo o príncipe murmurou. Com o Black Star ficando cada vez mais forte, tem sido muito difícil para os outros entrarem em contato com ele.
E pensar que ele ainda é tão amigável e pé no chão igual a como ele era na versão 1.0. Parece que ele realmente nos vê como um dos seus próprios. Sleep Winter sorriu. Muitas pessoas estavam discutindo isso discretamente, enquanto Boom Hit Dog se concentrava em gravar este momento com alegria em seu rosto. Anxiao muito discretamente olhou para ele em breve e acenou com a cabeça em sua mente. Nas versões anteriores, com o rápido aumento de sua posição, as oportunidades para os jogadores entrarem em contato com ele haviam diminuído constantemente. Depois de 2 versões, sua imagem já havia se tornado fria e fora de alcance. No entanto, na versão 4.0, como os jogadores se tornariam muito mais úteis, Anxiao decidiu se aproximar e diminuir a distância entre ele e os jogadores. Isso fortaleceria o apego emocional dos jogadores a ele, o que foi um fator-chave para influenciar os jogadores além do lucro. Afinal, ele próprio era um jogador em sua vida anterior. Como ele poderia não saber do que os jogadores gostavam? Vendo os jogadores cheios de alegria, Anxiao tossiu e falou novamente, finalmente chegando ao ponto. A competição no mundo cintilante tornou-se muito intensa. Vou enviar algumas frotas para a área da 4ª fase de exploração para competir com as forças externas. Você pode optar por participar. Enquanto qualquer membro de uma organização subsidiária registrada participar, a organização receberá mais pontos de mérito de equipe, e dependendo do número de membros participantes será autorizada a construir bases nos planetas no território do exército. Ao mesmo tempo, todos eles terão um desconto de 30% na loja de suprimentos militares para todos os itens. Assim que ele parou de falar, uma missão de facção apareceu na interface dos jogadores. Os olhos de muitos jogadores instantaneamente brilharam. Não só haveria uma missão da história principal da facção em grande escala, mas também 30% de desconto na loja da facção. Eles até poderiam construir bases oficiais da guilda no território do exército. Black Star é realmente o mesmo velho Black Star, um saco ambulante de lucro. Vendo que todos estavam animados, Anxiao anunciou o fim da reunião. Os jogadores se espalharam quase imediatamente e foram direto para a loja de suprimentos militares para fazer compras. Eles ainda tinham o dinheiro que economizaram da última versão, a maioria dos jogadores tinha muito a gastar, seu poder de compra era amplo. A 30% de desconto foi um método de promoção para incentivar os jogadores a gastar. Embora os jogadores estivessem focados em subir de nível, com um desconto tão grande, eles definitivamente seriam influenciados. Isso foi para colher os pontos de experiência dos jogadores. Anxiao tinha estocado cartas de conclusão de missão por 20 anos. Ele agora estava no nível 307, então ele seria capaz de passar por sua promoção desde que ele chegasse ao nível 320. Os poucos conglomerados estelares na 4ª fase de exploração seria onde a competição seria mais intensa, bem como o palco principal do conflito no servidor global entre os jogadores. Este movimento também serviu para encorajar os jogadores a garantir suas vantagens antes de ir para a 4ª fase de exploração, ajudando os jogadores do exército a manter sua liderança, a fim de evitar que eles sejam intimidados pelos jogadores estrangeiros que trabalham juntos. Permitir que essas guildas que se registraram como organizações oficiais construíssem bases de guildas também era um pacote de lucros. Com suas casas em meu território, o custo deles deixarem minha facção será ainda maior. Com tantos truques e estratagemas, eu sou um homem tão mau. Anxiao balançou a cabeça e riu. Ele levou Ila para fora do salão, e os dois caminharam no exército enquanto conversavam. Desta vez, Ila de repente disse, em Black Star, eu planejo ir para a 4ª fase de exploração também, para participar da exploração do exército na linha de frente. Suas mãos estão coçando? Anxiao olhou para ela. Oh! Eu não sou você. Você pode controlar remotamente seu avatar enquanto estiver em casa. Quero lutar com mais ranks transcendente, e agora é uma boa oportunidade. Ila acenou com a cabeça. Depois de chegar ao rank transcendente, sua motivação não desapareceu. Sabendo que a diferença entre ela e Anxiao ainda era grande, ela queria se tornar mais forte. O anel estelar despedaçado não era adequado para lutar. Agora que chegaram ao mundo cintilante, era uma boa oportunidade para melhorar a si mesma. Tudo bem,
você deve assumir a posição como comandante da frota. Apenas um lembrete, dezenas de ranks transcendentes estarão lutando nas áreas da quarta fase. Por muito tempo no futuro, esse provavelmente será o lugar mais perigoso de todo o universo. Se você conhecer alguém com quem não possa lidar, me diga. Meu avatar estará seguindo a frota o tempo todo, disse Anxiao. Todos estes ranks transcendentes não estavam lá para assistir, eles estavam todos lá para lutar pelos lucros no novo campo estelar. Sem a contenção de Anxiao no mundo cintilante, essas pessoas teriam lutado o tempo todo. Não apenas Ila, Anxiao planejou deixar seu avatar ficar lá por um longo período também. Depois de se separar de Ila, Anxiao caminhou até seu quarto e abriu os fóruns dos jogadores, navegando pelos movimentos dos jogadores nos vários campos estelares e desfrutando do absurdo dos comentários e posts. Enquanto ele navegava pelos posts e relaxava, um novo post foi subitamente fixado. Anxiao olhou para ele e seus olhos brilharam. Foi o primeiro episódio do Galaxy Teams desde a nova versão. Depois de mais de meio mês, finalmente chegou, hein? Anxiao clicou no post, e assim que ele abriu o vídeo, os dois novos apresentadores apareceram na tela, ainda um homem e uma mulher. Jogadores e amigos, boa noite, eu sou a Vei, disse o apresentador. Eu sou Flower, disse a apresentadora. Este é o Galaxy Teams, dedicado a compartilhar notícias de jogos em primeira mão. Sua carreira no jogo é nossa prioridade. Após a abertura habitual, os dois apresentadores começaram o show com a conversa constrangedora habitual. Faz mais de meio mês desde o início da nova versão. Os jogadores das várias nações estão todos tentando se adaptar a ela. Comparado com a versão 3.0, a 4.0 vem com muitas mudanças. Apenas uma prévia, o conteúdo que temos hoje é muito rico. Vamos contar a todos sobre a maneira de jogar essa nova versão. Falando da nova versão, isso me lembra de algo. Eu tenho um amigo. Antes de terminar, Flower o interrompeu e disse, eu entendi. Esse amigo é você. Por favor, continue com sua narrativa. Esse amigo meu sofreu com um incidente relacionado com fantasmas recentemente. Onde isso aconteceu? A Vei respondeu, neste dia, quando meu amigo voltou das horas extras, já estava tarde da noite. A família dele estava dormindo. Ele se lavou e foi direto para a cama abraçando sua esposa para dormir. Então, à meia-noite, ele de repente ouviu passos do lado de fora da porta, e ele... Flower de repente interrompeu novamente e disse com uma expressão estranha, me espere, o que isso tem a ver com a nova versão? Eu estava apenas procurando uma desculpa para começar o assunto. Não se preocupe com esses detalhes. Vá em frente. Flower revirou os olhos. Meu amigo e sua esposa eram os únicos naquela casa, então ele pensou que um ladrão tinha invadido. Ele rapidamente saiu da cama para acender a luz, só para perceber que não havia mais ninguém, e a porta estava devidamente fechada. Então, ele voltou a dormir. No entanto, quando acordou no dia seguinte e foi trabalhar, percebeu que a porta estava ligeiramente aberta, mas não faltava nada em sua casa. Ele pensou que só tinha sonhado com isso na noite anterior, então ele acordou sua esposa para perguntar se ela tinha ouvido alguma coisa ontem à noite, ao que ela respondeu não. Não acha isso assustador? É definitivamente um fantasma. Coma mais verduras e legumes no futuro, melhora a estabilidade mental, respondeu Flower. Então, o que você faria se realmente encontrasse um fantasma? Eu iria bater nele até a morte, é claro. Você acha que minha aura de materialismo é falsa? Após essa interação, os dois apresentadores conseguiram levar o humor animado dos jogadores de volta aos padrões regulares, todos voltando de emocionados para rostos inexpressivos. Enquanto Anxiao ouvia a fase de conversação embaraçosa, os dois apresentadores finalmente entraram no tema principal. De volta aos negócios. Já faz mais de meio mês desde o início da versão 4.0 Mundo Cintilante, e a exclusividade desta versão já está mostrando isso mesmo, é o servidor global. A Vei disse. Sim, depois de 3 versões, os jogadores de todas as nações agora podem finalmente se reunir no mesmo campo estelar, continuou Flower.
Esta é uma grande revolução do estilo de jogo. Podemos ver que esta versão será excepcionalmente barulhenta. Há a possibilidade de guerras nacionais acontecerem, então será um campo de batalha gigante para os jogadores de todas as nações. Falando do que pode acontecer, lembro-me da especulação que fizemos no último episódio da versão 3.0. Naquela época, especulamos que a versão 3.0 abriria totalmente a função de viagens intercampos estelares. Agora, nossa especulação provou ser meio correta, só que não adivinhamos a abertura do servidor global. Devido ao aparecimento do servidor global, os jogadores do Anel Estelar Despedaçado agora têm duas vantagens naturais. Um deles é sua localização geográfica, já que esses dois campos estelares estão próximos um do outro, o que significa que os jogadores do Anel Estelar Despedaçado podem chegar ao servidor global mais cedo do que os jogadores dos outros campos estelares. Outra é que os jogadores do Anel Estelar Despedaçado têm vantagens exclusivas por causa da facção. Isso mesmo. Entre as facções que os jogadores podem se juntar, o Exército Black Star é o único que fez contato com o mundo cintilante na versão anterior. Os jogadores seguiram o exército para participar da primeira fase de exploração do mundo cintilante e construíram suas fundações. Não só isso, o Exército Black Star já se tornou a força mais forte do mundo cintilante nesta nova versão, além da dinastia. Ainda me lembro do Exército Black Star ser a facção guia para os jogadores do Anel Estelar Despedaçado na versão 2.0. Agora que eles cresceram para se tornar uma organização tão enorme, eles fornecerão uma tremenda ajuda para os jogadores do Anel Estelar Despedaçado no mundo cintilante, dando-lhes vantagens exclusivas. No entanto, eu sinto que há dois lados para tudo. Os jogadores do Anel Estelar Despedaçado que têm vantagens tão claras podem se tornar o alvo conjunto dos jogadores de todos os outros campos estelares. Quanto ao estilo de jogo do servidor global, houve muitos posts analisando-o em vários fóruns. De acordo com nossa conclusão, a competição na versão 4.0 pode girar em torno das guildas. Os jogadores sem guilda terão mais liberdade e mais escolhas, mas a eficiência na obtenção de recursos não será comparável às guildas. A fonte disso é o sistema que o Exército Black Star anunciou recentemente. A Vei de repente parou, hesitou, e disse, falando nisso, quantas vezes fizemos especulações de versão baseadas nas ações do Exército Black Star? Assim que isso foi dito, os jogadores que estavam assistindo o show começaram um tumulto. Inúmeros comentários voaram pela tela. Real demais. Tudo começa com o Exército Black Star. Sem o exército, o Galaxy Teams nem saberia como fazer seus shows. A Vei, fazer especulações é fácil, basta ver o que o Exército Black Star está fazendo. Show lixo. Completamente dependente do exército emoticon sorrindo. Black Star, vi isso mesmo, eu sou o homem mais bonito do Anel Estelar Despedaçado. Quando os telespectadores começaram a brincar novamente, Anxiao sorriu. Este elogio é muito bom. Os benefícios que eu dei o tempo todo para guiar as versões não foram desperdiçados. Flower tossiu e disse, tudo bem, de volta ao tópico principal. O Exército Black Star é realmente um fator importante quando se trata de prever o desenvolvimento das versões. O mecanismo central do novo sistema que eles anunciaram há algum tempo transforma guildas em organizações oficiais no universo e permite que os jogadores se tornem um pouco independentes. O estilo de jogo independente sempre foi impopular nas versões anteriores, principalmente porque as condições ainda não tinham se tornado maduras. No entanto, na versão 4.0, com o aumento do nível máximo, a influência que os jogadores podem ter por causa das organizações independentes aumentaram. Esse estilo de jogo pode se tornar muito importante. O Exército Black Star liderou este estilo de jogo, e de acordo com o que eles fizeram no passado, isso provavelmente se tornará o estilo de jogo principal da versão 4.0, encorajando mais pessoas a criar guildas. No entanto, atenção a todos os jogadores. Tornar-se independente através de processos normais exigirá que você deixe sua facção original. A partir deste momento, o Exército Black Star é a única facção que tem um sistema de semi-independência. Isso significa que apenas os jogadores do Exército podem ser independentes enquanto ainda conseguem manter suas identidades como membros do Exército Black Star.
Esta é outra vantagem única e exclusiva. Ainda não sabemos se essa é uma das especialidades do exército Black Star. Se as facções em que os jogadores dos outros campos estelares estão não tiverem esse sistema, sinto que muitos jogadores estrangeiros se juntarão ao exército Black Star. Portanto, aí vem o problema. Se eles se tornarem jogadores da mesma facção, as guerras nacionais ainda vão acontecer? Análises bastante precisas, An Xiao pensou. Isso foi uma coisa boa para ele. Ajudaria a promover o quão superior era seu sistema para que os jogadores entendessem melhor o quão incrível o exército era, aumentando o apelo da facção. O programa passou a analisar as possibilidades do servidor global em detalhes, bem como o que estava acontecendo com os jogadores nos vários campos estelares. An Xiao assistiu do início ao fim, principalmente para ver os movimentos dos jogadores dos outros campos estelares. Ao contrário do Anel Estelar despedaçado, os jogadores dos outros campos estelares não tinham uma facção unificada. Eles pertenciam a muitas facções diferentes e estavam a caminho do mundo cintilante com suas facções. Havia também muitos jogadores solo que abandonaram suas facções, principalmente americanos e europeus. Afinal, o amor pela liberdade estava em seu sangue e ossos. As facções exteriores que tinham jogadores valiam a pena prestar atenção, mas eram principalmente pequenas organizações. Pequenas organizações não eram nada para se preocupar. O mundo cintilante tinha muitas organizações poderosas. Os métodos de junção deles na versão 4.0 aumentariam drasticamente. Os jogadores não seriam capazes de resistir à tentação de se juntar a organizações maiores. Além disso, alguns podem até vender seu antigo chefe em troca de pontos de contribuição com um novo chefe. An Xiao poderia recordar muitos exemplos em que os jogadores deliberadamente usavam nomes de pequenas organizações para mexer com organizações enormes. Eles então trairiam a pequena organização enquanto traziam à pequena organização um inimigo poderoso invencível, o que levou à sua desgraça. Depois, os jogadores se juntariam à nova facção hostil com uma posição e salário mais altos, e esta era a definição de anarquismo completamente sem vergonha. Para muitos jogadores, a virtude era um cavalo de merda completo. As pequenas organizações não eram atraentes e fracas, então os jogadores não sentiriam pena delas ou se apegariam a tudo. Uma grande facção como a dele, no entanto, seria principalmente estimada por jogadores normais, e eles não causariam tais problemas. Além de organizações médias e pequenas, havia também jogadores estrangeiros que trabalhavam para organizações poderosas como o Grupo Financeiro Ilimitado, Mercado Negro Galáctico, Exército da Extinção, e algumas civilizações de conglomerado estelar ou mesmo superconglomerado estelar. Dependendo da localização, eles tinham números diferentes de bimortais de diferentes nações que trabalhavam para eles. Especialmente aquele pedaço de merda Sorokin. Ele recrutou um grande número de jogadores e até colocou os olhos nos jogadores do exército no passado. Ele pode roubar o meu povo no mundo cintilante. An Xiao enrolou os lábios. O grupo financeiro ilimitado estava recrutando principalmente no Mar do Espírito Estelar, que incluía principalmente jogadores japoneses e coreanos. O Exército da Extinção era uma facção-chave para os americanos. Os jogadores sob essas organizações devem estar em maior quantidade abaixo do Exército Black Star. Falando do Exército da Extinção, An Xiao se lembrou de Beioni. Beioni era o líder da tribo dos Demônios de Fogo, enquanto o Exército da Extinção consistia principalmente da raça Demônio de Gelo, então os dois eram considerados inimigos. Beioni controlava a Terra do Núcleo de Fogo, enquanto o Exército da Extinção controlava a Terra do Núcleo de Gelo. Até seus tesouros de raça eram semelhantes. Enquanto pensava nisso, An Xiao de repente sentiu algo e abriu sua interface de atributo. Seu medidor de pontos de experiência estava aumentando a uma velocidade surpreendente. Minha promoção está funcionando. Os clubes profissionais de alto nível como a Dinastia, Templo de Deus, Céu Profundo, e assim por diante tinham todos se registrados como organizações oficiais no Exército Black Star. Seus nomes de organização permaneceram inalterados e poderiam ser usados como seu nome de guilda. Tendo sido ordenado por An Xiao, Philip rapidamente processou os procedimentos das guildas tornando-as oficiais uma após a outra.
A estrutura organizacional dos jogadores do exército mudou drasticamente à medida que se tornaram oficialmente organizações subsidiárias reconhecidas e tinham documentos no exército. Após o registro, essas guildas imediatamente disseram a alguns de seus membros para participar da missão de exploração do História principal para que eles pudessem receber os muitos descontos que Anxiao havia mencionado. Para essas grandes guildas, eles também poderiam usar esses descontos para atrair muitos jogadores que ainda não tinham uma guilda para se juntar a eles. Foi um ganha-ganha. Através do trabalho árduo do Departamento de Logística nos últimos 20 anos, os vários modelos de equipamentos no exército eram todos os mais recentes, enquanto os itens que os jogadores tinham eram todos modelos abandonados de 20 anos atrás. Eles precisavam melhorar. Além disso, com o desconto de 30%, seu desejo de gastar estava no auge. Uma farra de compras começou na loja de suprimentos militares muito em breve. Para o grande mecânico An, os enas ganhos com os jogadores agora eram apenas pequenos lucros. O importante era o EXP. Ele tinha adicionado o preço de pontos de experiência a mais itens na loja de facção e introduziu um novo sistema. Os jogadores poderiam escolher um dos dois métodos de compra, cenas ou EXP. Se eles não tivessem dinheiro no bolso, poderiam usar os pontos de experiência para comprar coisas. Aos olhos de outros membros do exército, isso pareceria um pouco estranho, como se os equipamentos fossem dados de graça. No entanto, Anxiao não teve que ser tão cuidadoso com a maneira como ele tratou os jogadores igual a como ele era antes, dado o quão forte ele havia se tornado. Tudo o que ele tinha que fazer era dizer que os imortais tinham privilégios, e ninguém faria mais perguntas. O resultado disso foi o aumento explosivo da eficiência da colheita de pontos de experiência. Pontos de experiência eram um tipo especial de moeda pertencente apenas aos jogadores. Atualmente, apenas o exército Black Star tinha o serviço de usar pontos de experiência para comprar coisas, as outras facções não seriam capazes de fazer isso, mesmo se quisessem. Milhões de jogadores do exército chegaram ao Palácio Black Star durante vários dias, enquanto os jogadores dos outros campos estelares ainda estavam a caminho. De acordo com o cronograma desses jogadores, os próximos jogadores que alcançariam o servidor global devem ser os jogadores do Sudeste Asiático na borda do Buraco Negro, principalmente tailandeses, vietnamitas, indonésios e singapurianos. No entanto, isso ainda estava a muitos dias de distância. Os jogadores chineses tiveram tempo mais do que suficiente para explorar suas vantagens. Como implantado pelo exército Black Star, muitos jogadores foram divididos em duas direções. Um grupo seguiu a frota liderada por Ila em direção à área da quarta fase de exploração, pronta para interferir na competição entre as forças externas. Os jogadores restantes eram principalmente membros da guilda que fizeram uso do benefício que Anxiao prometeu e foram construir bases da guilda em vários locais do território do exército. Ao mesmo tempo, eles usaram pontos de mérito da equipe para comprar pontos de recursos e os direitos de operação de várias empresas, começando a construir bases mais fortes para suas guildas. Com o controle de Anxiao atrás da cortina, todos os jogadores do exército se moveram. Isso estava se desenvolvendo de acordo com o caminho que ele havia apontado. O estilo de jogo principal comprovado pelo que aconteceu em sua vida anterior estava expandindo sua liderança no servidor global passo a passo. Ao mesmo tempo, a frota liderada por Ila chegou à área da quarta fase de exploração junto com outras organizações.